A igreja não para, amém? A obra não para, porque Deus não para, não é? As necessidades das pessoas também não param. É óbvio que isso não quer dizer que você não pode e até deve, se puder, tirar um tempo de férias com a sua família, não é verdade? Não é? Vá para o mato, vá para a montanha, vá para o campo, vá para a roça, vá para a praia, não é verdade? Não é? Só não vá pecar, amém? Então é muito importante nesse tempo de final de ano, geralmente, tem muitas famílias que conseguem viajar somente nessa época do ano, não é verdade? Não é? Então é importante que você tenha um tempo, mas nós não paramos, amém? Vai ter célula, vai ter culto, vai ter tudo que nós temos que fazer para o Senhor, porque no final de ano a obra não para, e no início de ano a obra também não para, ela sempre continua, amém? Nós teremos nosso culto da virada, dia 31, que começará às 22 horas, terminará meia-noite e pouquinho, não é? Nós celebraremos a nossa primeira ceia do ano, estabeleceremos a palavra profética, ela já está dentro de mim, amém. Só tem que arrumar um slogan agora, amém? Não é que vai fazer nos lembrar dessa palavra profética, entendeu? Eu quero trazer uma mensagem no primeiro domingo de janeiro para nós estabelecermos esta palavra profética, amém? Vai ser no dia, deixa eu até ver aqui, acho que vai ser no dia primeiro, né? Deixa eu ver, não, vai ser no dia 2, eu acho, isso, vai ser dia 2, então nós teremos o culto da virada, que vai ser de sexta para sábado, dia 31, aí sábado você vai ficar em casa, e no domingo à noite, no dia 2, nós teremos nosso primeiro culto, que vai ser um culto de consagração, um culto onde a gente vai estabelecer a palavra profética, amém? Você precisa se esforçar para estar aqui, para que você possa pegar e se mover, amém? Pastor, vou estar viajando, não tem problema, viaje, né? Só não viaje na bobagem, amém? Não é? A pregação depois vai ser disponibilizada no YouTube, assista e se coloque debaixo desse mover, amém? E também na célula, não é? Então, é muito importante que você esteja conectado, onde você estiver. Se você vai estar com a família, não fique aflito, isso é bom, isso é de Deus, amém? Deus gosta dessas coisas, gosta ou não gosta? Aproveita e já evangeliza os incrédulos da sua família, já fala de Jesus para eles, não é verdade? Não é? Não vamos transmitir ao vivo, a gente pode até pensar no caso, não é, Brian? Cadê o Brian? A gente pode até pensar no caso, se vocês pedirem e orar, e Deus tocar no meu coração, vai que Deus fala comigo, meu filho, transmite para os irmãos, ele não falou ainda, não senti nada no coração, mas, é verdade, irmão, o coração é enganoso. Os irmãos são ligeiros, meu irmão. Aqui nessa igreja, o que menos corre, voa, né, pastor Marquinhos? Pena que não são assim para o evangelismo, né? Aleluia. Não é? Essa semana que antecede o Natal aí, os irmãos que trabalham no comércio estão aí, né? Acho que estão trabalhando até agora, né? Então, mas vamos lá, irmãos, eu quero continuar com você a mensagem que eu comecei a pregar no domingo, sobre planos, amém? Nós precisamos fazer planos. Quem entendeu isso? Que precisamos fazer planos, não é? Se nós não fizermos planos, há um determinado tipo de bênção que nós não recebemos em nossas vidas. Quem lembra disso? Não é? Nós podemos receber sim a bênção da salvação, a bênção da alegria, a bênção da satisfação, e viver feliz e contente no meio dos crentes, não é verdade, né? De boa na lagoa, suave na nave, né? Mas não cumpriremos
o propósito de Deus para nossas vidas. Para que possamos cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, nós precisamos das bênçãos que nos fazem avançar. Você está me entendendo? É óbvio que nós temos que ter as bênçãos da alegria, da satisfação. O apóstolo Paulo disse que ele aprendeu a estar satisfeito em qualquer circunstância. É ou não é verdade? Sim ou não? Mas tem pessoas que recebem esse tipo de bênção e elas perdem a perspectiva da conquista. Elas falam assim: mas pastor, para mim está tudo bom assim, eu não preciso de mais nada. Eu sei que você não precisa de mais nada, isso por um lado é até bom. O problema é que você não está considerando o que Deus quer de você, só o que você quer de Deus, amém? Né? E nós vemos na Bíblia, por exemplo, grandes homens e grandes mulheres de Deus sacrificando as bênçãos da satisfação, da alegria, não é, que tinham recebido para cumprir o propósito de Deus para as suas vidas, não é? Aí eu fiz uma pergunta para vocês domingo: para você basta estar feliz e satisfeito, ou para você só basta se você estiver cumprindo o propósito de Deus, na expectativa de um dia antes da morte poder dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Eu não quero que essa frase esteja escrita na minha lápide. Eu quero dizer essa frase. Amém? Aleluia? Antes de morrer. E você? Não é? Então, mas para isso precisamos ter planos. E a Bíblia deixa clara que não é um plano, são planos, é ou não é verdade? Nós lemos Provérbios 16, do 1 ao 3, onde diz assim: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que você faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Então nós temos que ter planos para cada área da nossa vida, que são na verdade planos complementares, amém? É um grande macro plano feito de vários outros planos. E aprendemos também que o primeiro plano, o que está acima de todos, que é o que estabelece o padrão das nossas vidas, tem que ser o nosso plano com Deus e o nosso plano para Deus, amém? É a nossa vida com Ele e a nossa vida para Ele. Tem gente que vive para Ele, mas não vive com Ele. Tem gente que quer viver com Ele, mas não vive para Ele. E tem gente que está na igreja e não vive nem com Ele, nem para Ele. Vive para si mesmo e para si mesmo. Quando eu estabeleço isso como o principal e maior plano da minha vida, e faço dos outros planos da minha vida servos deste plano, não é? Então, meu plano familiar tem que ser um bom marido, um bom filho, uma boa filha, um bom pai, uma boa esposa, em função de atender o padrão do primeiro plano. Eu tenho que ser um profissional em função de atender o padrão do primeiro plano. É ou não é verdade? Então eu estabeleço um nível necessário para que essas bênçãos que trazem para mim a capacitação e a provisão para que eu possa avançar venham sobre a minha vida. Quem lembra disso? Estou só recapitulando, amém? Não é? Aprendemos e entendeu que quando nós colocamos esse plano em primeiro lugar da nossa vida, nós estabelecemos esse nível que mínimo necessário para o Senhor, Ele, não é, nos abençoar. Aprendemos também, quando fazemos isso, a última palavra é a dele. Quando colocamos esse plano em primeiro lugar, a última palavra da nossa vida é a palavra do Senhor. O que significa a última palavra? Aquilo que de fato define. É ou não é verdade? Sim ou não? Vocês já viram pessoas discutindo
por palavras que não são a última palavra? Conversando e, não, porque vai ser assim, porque vai ser assim. Você já viu isso? Rapaz, eu vi isso acontecer demais. Não é? Muitas vezes na nossa igreja, ou em qualquer ambiente, sempre chega informação no ouvido da gente, sim ou não? E a gente começa a discutir sobre palavras. Aí eu pergunto assim, isso veio da boca do apóstolo? Não, a gente não sabe o que ele pensa ainda, então vocês estão discutindo à toa, porque são palavras que não definem nada. Não é verdade? Eu não gosto de perder o meu tempo com palavras que não são a última palavra. Em todo lugar tem alguém que tem a última palavra, não é verdade? Então essa é a palavra que importa. E essa é a palavra que você deve dar atenção. Na igreja, o corpo de Cristo, de quem é a última palavra? Do Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Na Casa da Bênção como instituição, de quem é a última palavra? O apóstolo Jair de Oliveira. Não é verdade? Não é? Na casa do pastor Marquinhos, de quem é a última palavra, pastor Marquinhos? Do pastor Marquinhos. Não é verdade? Sim ou não? Pastor aqui pode até pré-definir alguma coisa, eu acho que vai ser assim. Ela pode estar conversando com a Sara assim, Sara, eu acho que vai ser assim. Se o teu pai bateu o martelo. Você está entendendo? Não é? É assim, pastor Raquel, não? Tem que ser assim, não é verdade? Né? Se você for prudente, você vai evitar de passar vergonha e ser contrariado, não é verdade? Né? Quantas pessoas querem dar a última palavra e a última palavra não é a delas? A gente tem que dar um sorriso assim, não vai ser assim, não é verdade? Na sua vida, a última palavra vai ser do Senhor, se você colocar este plano como primeiro lugar, como o plano mestre da sua vida. Amém? E também, não é? O que vai acontecer é que você vai acabar sendo um justo, porque é justificado pelo sangue de Cristo, e todos nós somos justos. Amém? Por que você é justo? Porque você é bom? Não, nós somos justos porque nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Mas além de ser justo, que já é muito bom, você vai dar um passo para fazer a sua vida ficar melhor ainda. Você vai começar a andar na vereda do justo. Amém? Porque Ele vai te guiar. Acima de tudo, para que você tenha uma boa vida com Ele e uma boa vida para Ele. Aprendemos também que a pessoa que anda na vereda do justo, ela tem um crescimento constante e notável. É ou não é verdade? Sim ou não? Ela tem um crescimento constante e notável. Dá para perceber que de tempo em tempo ela cresce. Cresce na santidade, cresce na revelação, cresce no discernimento. É ou não é verdade? Cresce nas obras, cresce no fruto, é pelo fruto que se conhece a árvore, né? O fruto do Espírito fica cada vez mais evidente dentro dela, porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai ficando cada vez mais claro, até que se torne dia perfeito. É ou não é verdade? E vamos falar a verdade, tem muito justo, meu irmão, que está correndo atrás do rabo faz tempo. Já viu o cachorro corre atrás do rabo? Já viu? Ele não sai do lugar, meu irmão. Fica ali, dando volta, dando volta, dando volta, dando volta. A gente cria uma expectativa que vai acontecer alguma coisa, volta ao que estava antes. Não é? Gera um movimento, faz um barulho, levanta um pó, mas não sai do lugar. Não é verdade? Você tem que andar na vereda do justo também. Aleluia. Aprendemos também que das bênçãos que precisamos para avançar, não é, para que os nossos planos deem certo, uma das principais, se não a principal, é a bênção da sabedoria, amém? E a bênção da sabedoria exige de nós um alto nível de pureza, de paz, de bondade, de fraternidade, de misericórdia
e de boas obras, não é verdade? Temos que atender esse nível. E é óbvio, né, que nenhum outro plano nos leva a esse nível. Para ser um bom marido, eu vou atingir um nível de paz, de pureza, paz, bondade, de fraternidade, misericórdia necessário, sim ou não? Não, por melhor marido que eu seja. Porque o que é mais exigente, né? Tem mais exigências para mim ter uma boa vida com ele e para ele, ou ter uma boa vida com uma mulher e para uma mulher? Onde que tem mais exigência aí? Com ele e para ele. Não é verdade? Não, meu plano profissional, seja, não é, ser um profissional liberal, seja ser alguém que vai trabalhar em uma empresa, seja alguém que vai ter um empreendimento próprio, não é? Por mais que isso exija grandes coisas de nós, mas não chega no nível do com ele e para ele, não é verdade, né? Nem para ser presidente da República exige tanto, né? Até falei que particularmente, eu gosto muito do Bolsonaro, acho que ele está fazendo um excelente governo, vou votar nele de novo, não é? Mas jamais aceitaria ele como meu pastor, mas de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum eu aceitaria ele como meu pastor. Pensa os caras com a boca suja que nem dele, irmão. Fala palavrão. Não é verdade? Não é? Só por isso eu não podia ser meu pastor. Você está me entendendo? Né? Xinga os outros assim na mão. Imagina ele me xingando daquele jeito lá, um pastor xingando você daquele jeito. Não dá, né? É esquisito, nada a ver com o fruto do Espírito aquilo ali. Concorda comigo? Não é? Mas ele não é meu pastor. Ele só tem que impedir que o comunismo tome conta. Esse é o papel dele. Deus levantou ele para isso. Ele não é de Deus, mas Deus levantou ele para isso. Amém? E hoje eu quero começar a falar hoje com vocês sobre coisas importantes a considerar para que você possa fazer bons planos. Então, o que eu falei para você no domingo é para estabelecer um padrão, amém? Um nível que vai atrair bênçãos, que a Bíblia diz que nenhum esforço humano substitui a bênção de Deus, e com ela o Senhor não traz desgosto para a nossa vida, amém? Nós pregamos um tempo sobre esse tema aí, quem lembra disso? Não é? Entendeu? Então, não é? Agora, tem coisas que nós temos que considerar, além da bênção de Deus, porque sem ela a gente não está enrolado, é malhar em ferro frio, não é? Para que nós possamos estabelecer bons planos. Até porque, deixa eu contar uma coisa para você. Deus é exigente, meu irmão. E para chamar a atenção dele tem que ser um plano muito bom. Você está me entendendo? Tem que ser um plano bom. Se não for um plano bom, não chama a atenção de Deus. Está entendendo? Vamos lá então. Então hoje eu quero falar com você que todo plano envolve algo a ser construído e também envolve uma guerra a ser vencida. Todo plano envolve algo a ser construído e envolve uma guerra a ser vencida. Amém? Quando você faz um plano com foco principal em ter e não em construir, você já começa errado. Quando você faz um plano visando a vitória, mas não a guerra, você também já começa errado. Vamos pegar um exemplo da nossa irmã Mari. Nossa irmã Mari, ela trabalha na área de beleza, né, Mari? Entendeu? Ela pode, né, traçar uma estratégia com base no quanto ela quer ganhar. E ela fazer planos para isso. Sim ou não? Mas ela pode traçar uma estratégia para construir uma carteira de cliente. Vocês estão vendo que a visão são diferentes? Eu tenho certeza que se o foco dela for ganhar tanto, ela vai estabelecer, ela vai seguir por um caminho. Mas se o foco dela for construir uma carteira de cliente, ela vai seguir por outro caminho.
Qual será que vai levá-las ao maior sacrifício? Pensar no que ela ganha ou pensar na carteira de cliente? Vamos dar um exemplo. Se pensar no que ela ganha, bateu a meta, não vou atender mais ninguém. É ou não é verdade? Mas se eu pensar na carteira de cliente, batendo ou não batendo a meta, aquela cliente precisa assim de um atendimento fora de hora e para consolidar aquela pessoa, ela vai acabar fazendo sacrifícios que só pelo dinheiro ela não faria, por mais que ela quer dinheiro. Entendeu? E ela vai ser muito mais feliz no processo de construir uma carteira de clientes do que desvairadamente simplesmente pegar estratégias de marketing e postar no Facebook, no Instagram, contratar um coach e fazer promoção e botar placa para tudo quanto é lá, para vir todo tipo de gente. É ou não é verdade? Não é? Ela vai se desgastar muito mais, até vai atingir o resultado, mas não vai ser um resultado consolidado, não vai ser um resultado duradouro. Ela vai ter muito mais trabalho para manter, né, do que se ela trabalhasse, né, para que ao longo de um tempo, um plano não é de 6 meses, de 1 ano, de 3 anos, de 5 anos, de 10 anos, para ela consolidar algo específico na vida dela. É ou não é verdade? Não é? Então, o plano sempre envolve isso. Nós sempre considerar o que eu tenho que construir. Entendeu? E quais são as guerras que eu tenho que vencer. Eu dei exemplo da Mari, mas você pode, né, pegar para você. Óbvio que primeiro você tem que pensar na sua vida ministerial, amém? Eu tenho que construir uma vida com Ele, e eu tenho que construir uma vida para Ele, amém? É uma vida com Ele e para Ele, é tudo junto. Não é 2 vidas, viu? É uma vida só, não é? Que é para Ele, e que é com Ele e para Ele, amém? Então vamos falar de construção, não é? Todo plano, ele precisa ser um plano de construção, não é? Em Lucas 14, do 28 ao 30, diz assim: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se você fizer isso, se você não fizer isso, se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Não é? Aqui é o que é o endereço da frustração de muita gente. Aqui está o endereço, as coordenadas geográficas da frustração de muita gente. Pessoas que começam e não terminam, porque não estabelecem o seu plano como um plano de edificação, como um plano de construção. Vamos trazer para a nossa vida ministerial. Olha só. Quem acha que me conhece aí um pouco? Levanta a mão. Quem acha que me conhece um pouco? E você que me conhece? Você acha que o meu plano como pastor dessa igreja é ganhar almas para Jesus ou edificar almas para Jesus? O que você acha? Edificar almas para Jesus. Claro que eu quero ganhar, mas eu quero ganhar para quê? Eu quero ganhar para me sentir feliz com o número de pessoas na igreja? Eu quero ganhar para ter mais dinheiro? Quero ganhar para ter mais fama? Não.
Não quero ganhar para postar foto no Facebook, olha como o culto está cheio. Ficar ostentando. Tem gente que faz assim, né? Para mostrar que está por cima, faz uma chamada aí, coloca um negócio na rádio aí. Vem um monte de gente, pô lá e está ostentando. Deus estava aqui hoje. Quando só tem 2 ou 3, não está então. Claro que está, né? Está escrito que está, não é verdade? Você está me entendendo? Então, nós aqui, nós trilhamos um caminho de edificação. Você está me entendendo? Não é? Tanto que nós estamos crescendo. Aos poucos, mas estamos crescendo. Não é verdade? Porque temos um trabalho de edificação. Não é? Olha, eu olhando esse tempo de pandemia e tantas coisas que acontecem com a gente, meu Deus, deixa a gente passar por uns bocados, não é verdade? Mas a igreja continua. Porque existem pessoas edificadas no Senhor, não é? Que não estão aqui por causa de gente, de ser humano. Embora as pessoas sejam importantes, mas acima de tudo, nós estamos aqui por causa do Senhor. Amém? Então aqui reside a frustração de muita gente. Porque em função disso elas se sentem envergonhadas, elas se sentem acusadas, elas se sentem ridicularizadas, olha o que diz ali, não é? Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele dizendo, é uma pessoa que se sente caçoada, não é? Essa pessoa não precisa falar nada, mas alguém olha para ela, ela já se sente como? Porque ela começou algo que não está dando conta de edificar, de terminar, de continuar. Por quê? Porque não considerou o seu plano como uma construção, não se organizou como alguém deve se organizar para construir muitas coisas. Irmãos, nós brasileiros, nós vivemos debaixo de uma maldição, que nós temos que quebrar ela em Cristo, amém? A gente anda pelo Brasil aí, principalmente no interior, se você viaja, como você vê casa mal acabada, ou não acabada. Você está me entendendo? Não é? Aqui no sul a gente é até melhor do que isso, mas a gente é tudo farinha do mesmo saco, porque é tudo brasileiro. Não é? Uns estão mais sob essa influência, outros estão menos, mas todos estão. Quantos livros você começou a ler e não terminou? Quanto propósito de oração você começou e não continuou? Quantas coisas você se propôs no coração, deu início e parou no meio do caminho? Você está me entendendo? A inconstância é algo terrível na vida da gente, entendeu? Então essa questão aqui envolve, primeiro, o que nós temos que construir, né? Então, cada área da sua vida, você tem que construir algo. O que você quer construir? O primeiro ponto é esse. O que você quer construir na sua vida profissional? Ah, não sei, pastor, eu quero só ganhar dinheiro. Não basta. Você tem que construir algo, não é verdade? Sim ou não? Algo a ser construído. Entendeu? Não é só ganhar. O que você quer fazer? Ah, pastor, eu não quero fazer, eu sei quanto é que eu quero ganhar. Mas eu não sei de fato o que eu quero fazer. Gente, tem um monte de gente assim. Eu quero uma casa, mas eu não sei como é que eu quero a casa. Só quero uma casa, qualquer casa tá bom. Aí qualquer coisa que vem, né? Não, a gente tem que estabelecer algo na vida da gente. E ter um plano para uma construção. Amém? Então envolve o que construir, o material ser usado na construção, a qualificação das pessoas que irão trabalhar na construção, porque ninguém constrói algo sozinho, absolutamente ninguém. Você está me entendendo? Nós precisamos de ajuda para construir aquilo que nos propomos a construir. Amém? Vamos falar então da primeira coisa, né? A primeira coisa a definir em uma construção é o que se quer construir. Então você tem um plano na sua vida, amém? E esse plano não pode ser um plano para o ano que vem.
ele tem que ser um plano para a sua vida inteira. Amém? Um plano para a sua vida inteira. Mas a cada ano você constrói uma parte. De tempo em tempo você constrói uma parte. Você está entendendo? Não é? Então, qual é o meu plano familiar? Porque senão você vai pensar, bom, você não tem um plano familiar, depois não tem plano familiar, você vai... Porque em um ano não se constrói nada de fato, mas se continua construindo. É ou não é verdade? Não é? Olha só, o foco aqui não é política, mas eu quero falar uma coisa aqui para você. O que eu gosto? Uma das coisas que eu gosto do governo do Bolsonaro, não é? É uma coisa que particularmente eu gosto. Os outros governos, todos, desde que eu me conheço por gente, eles são marcados por obras não terminadas. Obras começaram e entraram década e saíram década e elas continuam inacabadas. Cara, ele está acabando tudo. Ele não está fazendo nenhuma obra assim, quer dizer, nenhuma não, né? Mas as grandes obras que foram entregues eram obras que já haviam começado desde que eu me entendo por gente. Você está me entendendo? Que eu tenho certeza que se entrasse um outro cara ali, continuariam inacabadas. Quem já ouviu falar da Transamazônica aí, da estrada Transamazônica? Não, ela tem um projeto de asfaltamento há décadas. Meu irmão, se não for toda, até o final do primeiro mandato dele, ele vai entregar a maior parte. Quem já ouviu falar de transposição do Rio São Francisco aí? Quanto tempo que se fala nisso? Chegou no Nordeste, já está no Ceará. Você está entendendo? Começou há quanto tempo? Mas ele está terminando. Estradas, pontes, viadutos, entendeu? Trilho de trem que estava parado há décadas, né? Então, uma vida de coisas não terminadas é uma vida de fracasso, porque é uma vida de recursos que foram desperdiçados. Uma coisa inacabada não se usa para nada. Irmãos, eu estudei numa escola, no ensino fundamental, que era o primeiro grau naquele tempo, chamado Dom Pedro I, lá no bairro Glória, em Porto Alegre. Entendeu? Essa última vez que eu fui em Porto Alegre, me deu aquele saudosismo, eu passei para ver a escola. Atrás da escola, quando eu era criança, tinha um prédio inacabado. Parece que a construtora faliu, mas um prédio enorme, entendeu? E pessoas moravam, pessoas que não tinham de morar, entravam e invadiam e tapavam as portas e janelas com compensado e moravam lá. Gente, vocês acreditam que está do mesmo jeito? Rapaz, isso eu tinha quantos anos? Desde que eu entrei naquela escola. Claro que já está parado há muito mais tempo. Você está entendendo? Eu nunca vi aquela obra funcionando, eu só vi ela parada. Gente, quando eu era criança, eu não tinha esse discernimento. Mas hoje eu sei quanto é que custa um saco de cimento. Hoje eu sei mais ou menos quanto é que custa um milheiro de tijolo. Hoje eu sei mais ou menos quanto é que custa a diária de um pedreiro. Eu olhei para tudo aquilo e a minha mente já começou a calcular dinheiro. Gente, é uma dinheirama terrível, que foi gasta e que não deu retorno. Um dos motivos do Brasil ser um país pobre, exatamente por isso. Muito dinheiro gasto em coisa que ainda não está funcionando. Agora, imagina a sua vida. Coisas que você começou e não acabou. Isso é uma fonte de miséria. Isso é uma fonte de escassez da sua vida, é uma vergonha, é um monumento à vergonha. Algo inacabado
se torna em nós um monumento à vergonha, como se você estivesse erguendo dentro da sua vida uma estátua em homenagem à vergonha, um monumento em homenagem à escassez, não é? Um memorial em homenagem ao desperdício. Como que vai dar certo uma vida assim? Como que Deus abençoa uma vida assim? Como que Deus libera recursos para uma vida assim? Como que Deus abre as janelas do céu sobre uma vida assim? Tem como? Não tem. Mas é sendo fiel no pouco, não é? No pouco, que sobre o muito você vai ser colocado. Imagina se você não consegue ser fiel na leitura de um livro que você começou. Já pensou? Tem gente que tem mais livro inacabado, pastor Denilson, do que livro acabado na vida dele, sabia? Tem gente que tem mais coisa inacabada na sua vida do que coisa acabada. Você é o retrato do Brasil, você é brasileiro, mas você tem que se livrar dessa maldição. Eu estou dizendo só para mostrar para você que, de fato, nós estamos debaixo da maldição de uma nação, porque nós não nos levantamos contra ela, nós aceitamos, estamos deitados eternamente em berço esplêndido. Filho, levanta, né? Levanta, começa a fazer planos, de forma que você saiba o que você está construindo, e que você estabeleça um processo na sua vida, amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus. Não é? Outra coisa, você ter na sua mente a imagem do que você está construindo, muda completamente a sua postura na construção. E entenda uma coisa, a sua postura na construção, ela é determinante na qualidade e na velocidade com a qual você vai construir. Eu me lembro uma vez, no meu primeiro emprego, o meu chefe, o gerente da indústria farmacêutica que eu trabalhava, ele era um presbiteriano, se eu não me engano, chamado Seu Raul. E sempre que ele chegava, ele cumprimentava a gente dizendo shalom. Eu nem sabia o que queria dizer shalom. Foi minha mãe que me disse, mãe, o cara chega lá, então ele deve ser crente, deve ser de igreja evangélica, porque shalom significa, né, saúde, paz e prosperidade. Quando a gente fala saúde, paz e prosperidade, a gente está dizendo o quê? Shalom. Né? Quando a gente está dizendo amém, a gente está dizendo o quê? Que assim seja. Quando a gente está dizendo aleluia, a gente diz, seja bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor, não é? E ele tinha um costume de fazer reuniões semanais com a gente. E eu me lembro uma vez que ele me contou uma história que eu nunca esqueci. Ele falou que tinha 3 pedreiros fazendo uma obra. E alguém chegou, o primeiro pedreiro perguntou assim, o que você está fazendo? Eu falei assim, eu estou sentando tijolo. O segundo pedreiro perguntou, o que você está fazendo? Estou construindo uma parede. E o terceiro pedreiro, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral. Um era assentador de tijolo. Outro era levantador de parede. Mas um deles era construtor de catedral. Quem você acha que se tornou o próximo mestre de obra? O sentador de tijolo? O construtor de paredes? Ou o construtor de catedrais? Ele podia botar no currículo, o outro ia fazer o currículo dele, o que você sabe fazer? Você senta tijolo. Currículo do segundo, o que você sabe fazer? Eu sei levantar uma parede como ninguém. Né? No currículo do outro, eu construí tal catedral, eu construí tal catedral, eu construí tal catedral. Rapaz, olha só. Imagina você pergunta, rapaz, o cara construiu catedral, velho. Esse cara deve ser violento, não é verdade? Ele não fez uma meia água, não fez um puxadinho. Né? Rapaz,
Rapaz, o cara constrói catedral, velho. Imagina o naipe desse cara. Você está me entendendo? Então nós precisamos ter uma imagem. Você precisa ter uma imagem do que você quer construir. Porque se você está sentando tijolo, não precisa de plano. É só sentar tijolo. Se você está construindo uma parede, você precisa de um planinho. Não é verdade? Se você está edificando uma catedral, meu filho, uma catedral, você precisa de um baita de um plano, não é verdade? Sim ou não? Então você tem que olhar para a sua vida, entendeu? Para a sua vida particular, e você ver o que você está construindo. Você estabelecer um objetivo para a sua vida. Eu tenho meus objetivos para a vida pessoal, estou construindo. Entendeu? Não é? Eu já tive, nesse meio do caminho, destruições nesse plano, já tive que voltar atrás, mas eu não desisti dele, eu estou construindo de novo. Você está me entendendo? Sempre, porque eu sei o que eu vou construir. Não é? Agora, eu tinha um plano, por exemplo, profissional, eu estava construindo um plano, estava ou não estava? Estava construindo. Eu tinha um plano, eu tinha um foco, eu tinha um objetivo na minha vida. Eu estava trabalhando para construir. Eu estava investindo o meu dinheiro em formação para construir, não é? Entendeu? Quando eu estava trabalhando nas indústrias que eu trabalhei, eu não estava só fazendo um trabalho específico, eu estava adquirindo know-how para uma profissão que eu estava construindo. Quando eu estava lá no laboratório, quando eu estava na linha de produção, quando eu estava no desenvolvimento de produtos, não é? Quando eu estava fazendo uma planta para uma empresa produzir um determinado tipo de produto, eu pensava assim, rapaz, um dia eu vou estar ensinando na faculdade pessoas que vão fazer isso. Você está entendendo? Então, tudo, qualquer vivência para mim era importante. Toda a vivência ali era importante para mim. Você está entendendo? Desde do processo mais simples, que eu já estava acostumado a fazer, aos processos mais complexos, que eu ainda tinha que buscar conhecimento para fazer. Você está entendendo? Eu ia formar pessoas que fariam o que eu estava fazendo. Você está me entendendo? Então, eu não estava simplesmente fazendo algo. Você está me entendendo? Eu me lembro quando a General Motors foi para o Rio Grande do Sul. Isso faz anos já, hein? Quem lembra disso aí? A GM, fábrica dela. Quem acompanhava a notícia na época deve ter, né? Tinha vários estados querendo aí. O Rio Grande do Sul, ele ganhou a General Motors e perdeu a Ford. Perdeu a Ford para a Bahia. Entendeu? Porque o governo do PT lá não deu incentivo. E agora a Ford foi embora, porque cortou incentivo de vez. Não é? Aí, eu queria ter experiência em várias áreas. Eu tive experiência na indústria farmacêutica, eu tive experiência na indústria cosmética, eu tinha experiência na parte de industrial e da parte de tratamento de superfície metálica. Só que eu queria ter mais experiência na parte de tratamento de superfície metálica e ainda queria ter experiência no polo petroquímico, porque são as principais áreas que eu ia formar profissional lá naquele estado. Você está entendendo? Não é? E apareceu uma oportunidade para mim ir trabalhar na GM. E eu fui lá, fiz as entrevistas, passei, me chamaram para definir a contratação. E quando a pessoa do RH me chamou para definir a contratação, e ela me falou o problema é que eu ia trabalhar, acho que uns 2 anos, em turno alternado. Um tempo no primeiro turno, depois tempo no segundo turno, depois tempo no terceiro turno. Eu falei assim, rapaz, eu vou ter que parar, 2 a 3 anos vou parar de estudar, porque não tem como estudar assim, não é verdade? Entendeu?
o salário era excelente, mas ia impedir a minha construção. Eu estava construindo algo. Você está me entendendo? Eu olhei para a mulher e falei assim, não, mas eu não quero, muito obrigado. Ela falou, o quê? Eu falei, não quero. Isso vai me atrapalhar, eu tenho um plano, eu falei para ela. E a mulher do RH ficou chocada, porque era um emprego que a nível de salário era mais do que eu ganhava, mas a nível de construção ia me atrapalhar. Eu falei, eu aceito se tu me deixar num turno só, seja ele qualquer que for, mas eu tenho que ter um horário fixo para trabalhar, porque senão eu não vou poder ter um horário para estudar. Você está me entendendo? Não é? De preferência o primeiro, eu falei para ela, que o primeiro é de manhãzinha bem cedinho, no meio da tarde estou indo embora, eu posso estudar à vontade de noite, não é verdade? Ou no último, melhor ainda, eu estudo de manhã ou de tarde e entro, né, trabalho de madrugada, mas, sabe, o do meio ainda vai me atrapalhar um pouco, mas eu dou um jeito. Não, tem que ser assim, a gente não pode dar privilégio para ninguém, eu falei, então eu não quero. Quando a pessoa não tem um plano específico que ela quer construir, as propostas facilmente tiram elas do propósito. Simples. Entendeu? Hoje tem pessoas, por exemplo, de 40 e poucos anos, de 30 anos ainda, que não sabem nem o que quer ser quando crescer, já cresceu e não sabe o que quer ser. E agora? Aí entra 40 anos, 45, chega nos 50 anos, essa pessoa vai começar a ter problema para sustentar, sabe por quê? Porque ela não construiu nada, ela depende de emprego, e aí, filho, eles preferem os mais novos para trabalhar. Aí chega a pessoa que viveu no limite até os 45 anos, depois de 50, começa a ter dificuldade financeira. Aí só com a esperança dessa pessoa, rapaz, eu não vejo eu já me aposentar, que pelo menos eu tenho a segurança de um dinheirinho mensal para mim comer e ir vivendo a vida. Essa não é a realidade da maioria das pessoas aí fora? E é isso que Deus quer para a gente? Não. Agora, quando a gente fala da igreja, nós não temos que definir o que nós temos que construir, nós já sabemos. Nós estamos edificando a igreja do Senhor. Coloque Efésios 4, 12. Ele fez isso para preparar por Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. O que você está fazendo? Você está no ministério de recepção e apoio? Você está na porta? Ou você está edificando uma igreja? Irmãos, olha só. Essa visão que eu tinha da minha vida profissional, eu trouxe para a igreja. E foi uma das coisas que me deu condição de crescer rápido. Rápido assim comparado à maioria, né? Comparado aos apóstolos, eu ainda estou atrasado. Pedro, João, Tiago. Na terra de cego, quem tem um olho é rei. Então eu tenho um olho pelo menos. Né? Mas tem gente que está cego. Teve um dia que eu estava na sala do meu pastor, conversando com ele. Ele saiu para fazer alguma coisa, eu abri para ler e comecei a ler Eclesiastes. E ali o Senhor me deu uma visão do futuro. E eu pensei assim, se eu continuar esse negócio que eu vou ser pastor. Eu pensei. Não é? E eu pensei, mas eu não quero ser pastor. Se eu continuar, eu vou ser pastor, mas eu não quero ser pastor. E agora? Aí eu fiquei entre a cruz e a espada. Ou vou ser pastor ou vou voltar para o mundão. Eu falei, não, mundão eu não quero. Não, então... vou escolher, na minha mente naquele dia, bem, vou escolher o menos pior. Porque os dois para mim era pior, era ruim. Ser pastor era ruim, voltar para o mundo pior ainda, então vou escolher o menos pior. Então eu entendi. E eu comecei a valorizar tudo que eu fiz na igreja. Tudo, eu já contei para vocês que eu já fiz de tudo na igreja, não é verdade? Não é? Porque eu sabia que quando eu fosse pastor, eu ia ter que instruir gente que fazia o que eu estava fazendo. Agora imagina eu ter que instruir gente que faz o que eu nunca fiz. Claro que eu não fiz tudo na igreja, eu nunca participei de missa de dança, por exemplo. Não é? Minha religião continua não permitindo. Você está entendendo? Né?
Mas Deus levanta outras pessoas. Deus levantou a Evelyn aqui, por exemplo, não é? Você está entendendo? Eu não estava lavando um chão, eu não estava ajudando no Kids, eu não estava cantando uma música, eu estava edificando eu estou edificando uma igreja. Até hoje eu continuo edificando a mesma igreja, não a mesma congregação, mas eu continuo edificando a mesma igreja. Então, no meu currículo espiritual, eu sou um edificador da igreja do Senhor Jesus. Você está me entendendo? Não é? Então, é essa visão que você tem que ter. Você não tem que olhar o que você está fazendo. Você tem que olhar o porquê, o para quê, a obra completa, a planta completa, a igreja do Senhor. Não é? E isso é poderoso. Isso muda a sua visão, muda ou não muda? Então, seu plano não é liderar uma célula, seu plano não é apacentar uma pessoa. Sim, pode ser que hoje, no processo de construir uma igreja, você está nessa etapa. Sim, mas você se tornar um edificador em outras etapas, não é verdade? Sim ou não? Em outras etapas. E entenda, isso faz ou não faz diferença? Porque muda a intensidade, o zelo, a dedicação, o orgulho de fazer, o como você se sente em fazer o que você está fazendo. Dá uma glória a Deus aí. Então, o que nós estamos construindo é a igreja do Senhor, amém? Esse é o primeiro plano, é o com Ele e o para Ele. A segunda coisa a definir é qual é o material que você vai usar, não é? Você quer usar um material de baixa qualidade? Você quer usar um material de qualidade intermediária? Ou você quer usar um material de alta qualidade? Por quê? Porque isso determina a longevidade do que você vai construir, o quanto esse negócio vai durar. Você está me entendendo? Não é? Aquele negócio, meu irmão, olha só. A gente não pode ter pressa de construir, a gente também não pode ser acomodado em construir, mas, acima de tudo, nós temos que construir algo que vai permanecer, no nosso caso, como igreja, para a eternidade. É ou não é verdade? Vamos ler então lá, 1 Coríntios 3, do 9 ao 15. Rapaz, eu queria falar do negócio a construir e da guerra, guerrear, vai ter que ficar para todo dia a guerra. Vamos ficar só na construção hoje. Amém? 1 Coríntios 3, do 9 ao 15. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Olha só, Paulo, ele tinha a consciência que ele era um construtor. E ele tinha consciência do que ele estava construindo. Você está entendendo? Olha que interessante. E onde ele estava construindo? Ele diz que ele estava construindo nas pessoas. Não é? As pessoas são o terreno onde nós construímos. Quanto mais pessoas nós trabalhamos, maior é o terreno, então maior é aquilo que nós estamos construindo. Dá para ouvir glória a Deus ou não? Versículo 10. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Olha só. Não é? Um cara que... a gente podia aqui definir competência, não vou tomar meu tempo, mas vá, defina a competência, vá no dicionário, na internet, quais são os componentes de uma pessoa competente. Entendeu? Põe um alicerce. Isso aqui é o grande trabalho do Ministério Apostólico. O Ministério Apostólico, que é o dedão,
Por que o ministério apostólico é o dedão? Porque ele dá base para que os outros 5, né, façam. Os outros 4, desculpa, vai agarrar alguma coisa, sem a base do dedão não tem firmeza, segurar alguma coisa, né? Então ele era um cara que fazia uma parte do trabalho. Usando o dom que Deus me deu, o dom apostólico, né? Eu faço o trabalho de um construtor competente, ponho um alicerce, e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce. E nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro, ou prata, ou pedras preciosas para construir em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira, ou capim, ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Esse aqui é um dos motivos que eu estou construindo algo, não ganhando simplesmente pessoas para Jesus, porque senão eu não vou ter uma recompensa eterna pelo meu trabalho. Então, o construtor, se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas, se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa, porém ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Entendeu? Então, aqui fala de materiais de qualidade baixa, fala de materiais de qualidade intermediária e fala de materiais de qualidade alta. Nós podemos até, lembrar da história do lobo e os 3 porquinhos, não é verdade? Sim ou não? A casa de palha, ele soprou e foi embora. A casa de madeira resistiu, mas um pouquinho, mas derrubou também. E a casa de tijolo, e aí ele soprou o que soprou e nada derrubou. Então, o apóstolo Paulo fala de 3 materiais que nós podemos escolher para edificar essa planta. É óbvio, olha só, ninguém pensa em construir uma catedral de palha, porque é uma obra muito grande, não é verdade? Se você escolhe a palha e o feno, é porque na sua mente você está construindo algo pequeno. A sua mente é pequena, a sua mente é tacanha. Você tem pressa. Se é madeira, a gente pode construir uma casa bem maior de madeira do que de palha, mas ainda não dá para construir uma catedral, não é verdade? Não dá. Dá até para construir uma igreja, mas não uma catedral enorme, com uma torre enorme, não é verdade? Que se torna referência na cidade catedral, para se tornar uma referência. É aquele princípio da palavra de Deus, luz do mundo. Ninguém acende uma luz para colocar num lugar que não aparece. Não se esconde uma cidade construída em cima de um monte. Então, se a gente vai construir uma catedral, tem que ser com algo mais sólido, que resiste mais. Então tem que ser, no mínimo, pedras e metais. Não é verdade? Então tem 3 classes de materiais que você pode construir: palho e feno, não é verdade? Está aqui, né? Tem alguns usam ouro, prata ou pedras preciosas. Outros usam madeira ou capim e palha. Então, capim e palha. Então tem 3 classes de materiais: capim e palha, madeira, ouro, prata,
e pedra preciosa são o terceiro tipo de material, né? Os dois primeiros queimam, capim e palha queima, e queima rápido, não faz nem brasa, de tão rápido que queima. A madeira queima um pouco mais devagar, mas também queima, não é? É mais fácil fazer a madeira pegar fogo ou o capim pegar fogo? O capim, uma faísca, não é? O calor, se você jogar um pedaço de vidro no capim com calor do sol, queima, pega fogo. Uma latinha de refrigerante, se você largar no meio da estrada assim, no sol forte do meio-dia, aquela latinha esquenta tanto que faz o capim queimar. É assim que começa muito incêndio na beira de estrada, filho. Você está entendendo? Latinha, garrafa de cerveja, que o pessoal joga para fora assim, ó, porque não tem educação. Madeira não, mas queima também. Havia o terceiro tipo de material, não é? Que é o material mais nobre. Parte desse material não queima, mas derrete. Outro não queima e nem derrete. Mas se não queimar, o que foi construído já é aceito pelo Senhor. E isso são pessoas, amém? Isso são o quê? É gente. Que igreja é gente. Não é a parede desse prédio aqui que vai ser testado. Não. São vocês. Um dia, vocês vão passar pelo fogo. E aí vocês vão ver se o que eu construí em você, os andongos que Deus me deu, foi palha. Puf, nem viu, queimou. Madeira, demorou um pouquinho, mas queimou. Ou foi ouro e prata, derreteu, mas pelo menos não queimou. Ou pedra preciosa, não queimou e também não derreteu, continuou na forma. O que determina isso? Isso você tem que fazer para toda a área da sua vida, mas na igreja, o que determina isso? Determina o seu foco. Se você trabalha com as pessoas com foco no que elas vão te dar, eu quero ter bastante gente na célula ou na igreja para me dar fama e para eu ter bastante dizimista e ter dinheiro. Você está construído com palha, e tem gente na igreja, tem muitos líderes que o foco deles é só o que você vai dar para eles. Você vai dar a sua presença no culto, você vai dar o seu dízimo e você vai dar a sua oferta. Então o culto bom é aquele culto que tem um monte de gente e que entrou um bom valor em dinheiro. Aí foi um culto abençoado. Você crê que isso existe? Existe. E tem gente que está sendo construído com palha e está feliz da vida, mas vai queimar. Tem líderes que melhoram um pouquinho, que cuidam das pessoas, tendo foco no que elas vão fazer. O que elas vão fazer? O que você vai fazer para o Senhor? Não, você tem que ganhar alma, você tem que cuidar, você tem que isso, você tem que aquilo, é ou não é verdade? Sim ou não? Essa é a madeira. Demora mais um pouco, mas queima. E deixa uma brasa para lembrança ainda. Aqui jaz. Alguém que foi edificado com madeira. Você está entendendo? Mas tem o foco, que é aquele foco que não é o que as pessoas vão dar e nem o que elas vão fazer, mas acima de tudo, quem Deus quer que elas sejam. Quando a gente tem esse foco, se a gente fizer um trabalho ruim, vai ser prata. Se a gente fizer um trabalho bom, vai ser ouro. E se a gente fizer um trabalho excelente, vai ser pedra preciosa. Você está entendendo? Então, o seu plano para edificar a igreja, a sua célula, o seu discípulo, o seu apacentado, não pode ser no que ele vai dar. Embora as pessoas tenham que dar, amém? Uma pessoa que não dá a presença dela no culto
e não dá o dízimo oferta, não está nem qualificada para fazer algo, sim ou não? E uma pessoa que não faz, não está qualificada para ser. Concorda comigo? Na verdade, os 3 processos são importantes, mas o foco nosso qual é? Quem Deus quer que elas sejam. Irmãos, eu fico feliz, uma felicidade assim, quando alguns pastores têm uma inveja santa da equipe que eu tenho. E tem pastores que têm inveja santa da minha equipe, não é uma inveja assim destruidora, não é aquela inveja maligna, não é? Não. Mas eu tenho certeza, por exemplo, que tem muito pastor que queria ter um pastor Marquinhos, pastor Raquel lá, queria poder ter uma Gislaine, né? Uma Marcelina, queria ter um Diego, mesmo feinho, e uma Sara, queria ter um Elvis, mesmo sendo filho de burro, nasceu com meses de atraso, ficou meses no útero para nascer, é um guri bom, não é verdade? Né? Um Yuki, uma Edneia, uma Marcelina, quem mais que eu não falei? O Fábio, uma Vanessa, um Labareda. Agora olha só, gente, já tem gente querendo ter o Maju, um Brian, mesmo até um Igor já tem gente querendo ter. Pensa, meu irmão, não é? Um Gessé, uma Mariana, uma Aniele na intercessão, uma Amanda, uma Alessandra que está aí pau para toda a obra, uma Emily que dança e está na dança, e está na recepção, e está nos kids, entendeu? Já tem líder de céu de outras igrejas querendo um Rude e uma Luciana. Você acredita que já tem gente assim? Igreja pronta. E tem gente que olha para mim e acha que eu tenho sorte. Eu tenho trabalho. Eu tenho canseira. Porque é trabalho, não é só pregar, é aconselhar, é orar, sabe, é gerar algo dentro das pessoas. E isso não é fácil. Isso determina até o tipo de pregação que eu prego. Se o meu foco fosse que você desse alguma coisa, eu teria outro estilo de pregação. Se o meu foco fosse só que você fizesse, eu teria uma pregação mais motivacional. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não é verdade? Não é? Sim, eu quero e eu preciso que você dê. Eu quero e eu preciso que você faça. Mas acima de tudo, Deus quer que você seja e você precisa ser. O que determina o material é quando o nosso trabalho é determinado pelo que Deus quer e pelo que as pessoas precisam, não pelo que eu quero e nem pelo que eu preciso. E a gente se coloca como último, como servo de todos os irmãos. Você está entendendo? Isso determina o material que você vai construir. Porque você não está construindo algo para ter um salário. Você não está construindo algo para ganhar um pouco mais. Em nenhuma área da sua vida. Você está construindo uma vida. Tirando a questão do ministério, você está construindo a sua vida. Mas o ministério ainda é muito mais poderoso, porque você está construindo vidas. Não é somente a sua vida, são vidas. E quando você entende um plano desse, os planos da sua vida vão entrar em um nível
que sejam eles na área que for, Deus vai olhar e vai se agradar e vai assim, eu vou meter a mão nisso. Não para atrapalhar, que nem com um plano da Torre de Babel. Tem planos que Deus não mete a mão, que não chama a atenção dele. Tem plano que chama a atenção dele e fala assim, rapaz, vou ter que atrapalhar esse negócio aí. Se der certo vai dar problema. Então ele vai lá e atrapalha. Mas tem planos que Deus olha e gosta e fala assim, eu vou fazer isso dar certo. Eu vou fazer isso dar certo. O que você quer construir? Esse ano que está terminando foi uma etapa dessa construção na minha vida, do que eu estou construindo. O próximo ano é uma outra etapa. Mas nós temos a visão do que precisamos construir. Tome isso para cada área da sua vida. Pense que poderoso vai ser. A terceira coisa que você precisa estabelecer, depois do que vai construir, depois dos materiais, é o processo. É ou não é verdade? Existe um processo. Não é? Então eu quero construir algo na vida de vocês, que se eu não fizer bem, no mínimo vai ser prata. Vai derreter, mas você vai estar lá. E eu vou ganhar recompensa. Só que chique demais isso. Se for ouro, melhor ainda. Não é? Mas o meu objetivo, sinceramente, modéstia à parte, é que você não derreta no dia do fogo. Que você fique firme. E eu tenho essa esperança, sabe por quê? Porque, meu irmão, Deus deixa a gente passar os negócios nessa igreja aqui. Deixa ou não deixa? Uns testes e vocês continuam. Olha que bênção. Olha que bênção. Não estão derretendo. Até dá uma desanimadinha, mas daqui a pouco não, missionário, eu creio que é para melhor e já anima de novo e já vai. Aí eu fico feliz, rapaz, eu não sei se é diamante, não sei se é rubi, não sei se é ametista, não sei se é, você está me entendendo? Não sei se é pérola, mas está com cara de pedra preciosa, porque não está derretendo, não é? Se derretesse, não vou fazer mais nada, não vou ficar aqui. Não vou fazer mais nada, não vou ficar aqui, mas vou botar igreja. Não se perder, mas derreteu. Tem gente que derrete, mas tem gente que não está derretendo. Não queira derreter. O meu trabalho com você é fazer de você não um crente comum, não um crente valoroso, que seria ouro e pedra preciosa, mas um crente, seria ouro e prata, mas um crente precioso. Um crente que não derrete. Um crente provado pela fornalha acesa 7 vezes mais. Não é? E quando a gente está nessa fornalha, o Senhor está lá conosco. Nem cheiro de fumaça os irmãos saem de lá. Você está entendendo? Não é? Aí, estabelecer um processo. Esse processo é gradativo, né? Não é da noite para o dia. Não, é uma caminhada. Você está me entendendo? É uma caminhada. Olha, eu tenho essa equipe hoje aqui, mas gente, já são 8 anos. É quanto tempo? 8 anos. Daqui a pouco você não vê esse povo aí, que eu falei o nome para vocês primeiro, tudo sendo enviado para abrir igreja. Aí vocês que são os mais fiéis a Ele, vão ser os líderes que vão estar conectados diretamente a mim. Aí daqui a pouco vem uma segunda leva de abrir igreja. Já pensou que chique esse negócio? Não é? Pensa. Vocês não estão só dando, vocês não estão só fazendo. Sim, vocês dão, sim, vocês fazem, mas vocês também estão se tornando aquilo que o Senhor quer que vocês sejam. Não, o processo é duro, você sofre. Crente desse tipo de igreja sofre mais na vida do que os outros, mas no dia da aprovação vai, enquanto alguns crentes hoje riem porque estão de boa e você chora, o dia que eles vão estar rangendo os dentes chorando, vocês vão estar rindo. E eu vou estar recebendo de fato aquilo que eu quero receber. O prêmio, a recompensa,
por ter construído com um material que o fogo não queima. No máximo derrete, mas vai estar lá. Aí estabelece o processo, não é? O que tem que fazer é aquele, né? É o ganhar, o consolidar, o treinar, o enviar, aquela coisa toda. Amém? Glória a Deus. Estabelecer o alicerce, estabelecer as colunas, levantar as paredes, colocar a cobertura. Os alicerces é Cristo. A coluna são os principais princípios que balizam a nossa vida de fé, não é? As paredes são os outros princípios. E a cobertura é a responsabilidade que a gente tem por resto da nossa vida, de orar pelos filhos espirituais que Deus nos deu. Irmãos, meus pastores, meus pais na fé hoje, eles não são mais meus líderes direto na igreja. Mas eu gosto quando a minha mãe na fé fala assim: César, o grupo da intercessão aqui sempre ora por vocês. Sempre ora pela igreja de Curitiba. Você está entendendo? Olha só isso, eles me edificaram, eles me estabeleceram no alicerce, eles levantaram nas minhas vidas as colunas, eles levantaram as paredes, fizeram o acabamento, mas eles continuam sendo como um telhado na minha vida, orando, aconselhando, se importando comigo. Você está entendendo? Isso é um processo. O dia que eles parem de orar, se um dia meus pais na fé pararem de orar por mim, aí eu fico sem telhado, fico sem cobertura espiritual, não dá. Você está entendendo? Não é? E o acabamento é quando a gente prepara a pessoa para emancipar ela, né? Agora ela vai construir a casa dela, sai da casa do pai e da mãe e vai construir a casa dela, a congregação, em outro nível. Ela começa a edificar a igreja, continua edificando aquilo que ela tem a visão, que é a igreja, agora em um outro nível. Amém? Na próxima mensagem eu vou falar sobre a guerra. Todo plano envolve algo a ser construído, mas também envolve uma guerra a ser vencida, não é? Assim como Neemias, que numa mão tinha a ferramenta de construção, mas noutra mão tinha a espada. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Aleluia, aleluia. Pai santo, Pai amado, obrigado, Senhor. O Senhor é bom. Traga inspiração para nós, Pai, para que possamos estabelecer planos que agradem o Senhor, planos que estão no nível que o Senhor quer abençoar, planos sobre os quais a última palavra é a do Senhor, planos que nos colocam na vereda do justo. Ore ao Senhor enquanto toca esta canção, em nome de Jesus. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Oh, aleluia. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Ribacou querebaxi. Bibibi basneabiascou querebaqui. Oh, aleluia. Senhor, ó, eu sou Teu. Oh, aleluia. Se renda a Ele, se renda a Ele. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Busque nele um plano poderoso, um plano maravilhoso. Salvação, só Tu és Jesus. Ribasneabiascou menebaqui. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Oh, aleluia. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o
tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida. Declare isso, declare isso. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos estabelecido sobre o único e verdadeiro fundamento que existe, que é o Senhor. Obrigado porque o Senhor tem levantado colunas fortes em nossas vidas, paredes resistentes, e tem nos dado uma boa cobertura, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a fazer planos que agradem ao Senhor, planos que chamem a tua atenção, planos dignos de recebermos a bênção da sabedoria que vem do alto sobre as nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Receba toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor, tudo é pelo Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Riba com que leva aqui, ribas telhas com que leva aqui. Aleluia. Graças a Deus, amém, meus irmãos? Deixa eu abençoe poderosamente. Não saia sem me dar um abraço, em nome de Jesus.